Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Estamos aqui começando a semana com mais esse momento de estudo, complementando o estudo que foi feito na semana passada pelo nosso amigo Fabiano, que nos falou dos espíritos que nos conduzem, que nos acompanham, que nos amparam, que nos auxiliam. E hoje nós trouxemos um relato aqui do amigo ignorado. Quem é esse amigo ignorado que a Ivone nos fala, para a gente concluir esse capítulo. Então, que vocês estejam todos muito bem, maravilhosos. Vamos aqui iniciar essa nossa conversa que trata da assistência que, segundo Ivone, se exerce de preferência durante os fenômenos de desdobramento no corpo espiritual. Ela disse que, às vezes, ela se encontra como que perdida em regiões tenebrosas do mundo invisível, mesmo da Terra, à mercê de perigos imprevisíveis. Então, como uma médium muito consciente, ela percebe que acontece isso com ela durante o desdobramento. Será que a gente percebe situações como essa em nossas vidas? Então, que ela sempre, nessas situações, ela diz que é assistida por entidades já esclarecidas, portadoras de muito boa vontade para acertar no caminho da evolução. Quer dizer, não são seres sublimados, evoluídos, mas são seres que já estão se preocupando com a sua evolução e que, segundo o que ela observa, é como se fosse uma falange de milícia policial do mundo invisível. Esses espíritos se organizam e ali estão combatendo algumas situações que nos acontecem durante o sono e que, se não fossem combatidas por eles, com certeza haveria aí uma situação de dificuldade para o médium em desdobramento durante o sono. Então, são entidades dirigidas por seres mais elevados na hierarquia de além-túmulo. Então, ela coloca aqui que esse qualitativo que ela diz de assistente social ou do mundo invisível, assistente social do mundo invisível como vigilantes, ela diz que coloca porque são atividades que têm, assim, na vida terrena, uma equivalência, são quase que semelhantes dessas criaturas que estão ali para acompanhar, para auxiliar, para encaminhar, para que as pessoas não tenham dificuldades aqui na Terra. Então, no mundo invisível existem também esses auxiliares, esses vigilantes. E quando esses fatos acontecem com ela narra que existe esse amparo desses irmãos. Só que nunca, ela diz, se comunicou com esses seres em reuniões mediúnicas, do trabalho que ela realiza. Ela nunca recebeu uma mensagem escrita deles, nunca psicografaram através dela, ou mesmo falada através dela, ou ouvida de outros médios, ou conselhos, ou coisas, ou advertência dessa natureza. Não. É apenas eles estão ali como fiéis servidores, fiéis amigos, que estão humildemente, discretamente auxiliando, porque eles sabem que existe no mundo espiritual perigos para o médium, que sai do corpo sem uma preparação, sem uma orientação. Então, quando eles chegam para falar com ela, muitas vezes, é muito respeitoso, muito discreto, e com um linguajar idêntico ao dela. Então, não é aquele ser que traz uma fala diferenciada, não. Muitos deles sem sotaque, sem modismos, e, às vezes, até com o tupi-guarani ou africano, ela fala. Então, esses espíritos têm surgido na vida dela e socorrido, livrando-a da perseguição dos bandoleiros do espaço, que, segundo ela, preparam armadilhas terríveis para os médios. Não é para assustar isso, é para esclarecer o quanto a gente precisa se preparar no momento do sono, quando vai dormir, para não cair em situações de dificuldade, porque existem, como ela coloca aqui, bandoleiros do espaço.
que estão ali querendo preparar armadilhas para o médium, querendo que ele se perca, vamos dizer assim, a sua jornada. Então, eles preparam essas armadilhas como mistificação e sedução. E é durante o sono que isso acontece, através de sugestões ingratas. Olha aí. Esses bandoleiros ou obsessores, eles são adversários dos médios. Eles não querem que os médios continuem realizando o trabalho no campo do bem. E aí terminam impedindo o trabalho dos médios, porque durante o sono eles se apresentam e terminam mistificando o médium, seduzindo o médium com algumas informações, com algumas orientações. Eu lembro que tem uma obra, não me lembro qual é, de André Luiz, que tem uma médium que, quando ela sai do corpo, ela se depara com inimigos. Esses inimigos sabem que, se chegarem para ela dizendo que o que ela está fazendo ela tem que deixar de fazer o bem, coisas dessa natureza, ela não vai aceitar, eles chegam mistificando para ela e dizendo que o marido dela não é aquela pessoa que ela pensa, que ele tem comportamentos isso, que ele faz aquilo. E ela, quando volta ao corpo, ela, ao invés de se prevenir, conhecendo o seu companheiro, que é um trabalhador do bem, que se dedica, e se prevenir na prece enquanto vai dormir, ela entra naquele ciclo do ciúme e ela começa a cobrar dele atitudes, ela se afasta do trabalho mediúnico e ela cria uma situação totalmente trabalhada por esses espíritos que querem retirá-la do trabalho no campo do bem. Então, são essas mistificações, essas seduções que ela fala aqui. E aí, o que acontece? Ela diz que esse fenômeno de desdobramento espiritual é um mecanismo que se verifica também naturalmente, fora da ação protetora dos instrutores invisíveis. Quer dizer, não é só na mesa que eu me desdobro na hora do trabalho para realizar uma assistência espiritual, não. É tão espontâneo que eu posso desdobrar no momento do sono. Sair ali, deitar e sair por aí, longe dessa proteção dos instrutores invisíveis. E aí podem ser aprisionados por entidades que estão ali à espreita, que querem realmente trazer algum desconforto para o médium, trazer algum prejuízo para ela. Por isso que ela diz que é dever, para melhor compreensão nossa, a gente ter conhecimento dessas questões. Porque é mesmo, e ela cita isso como um exemplo, quando a gente vai aqui na Terra para uma região que é uma região difícil. A gente pode ser assaltado por marginais. Acontece também no mundo espiritual. A gente pode, ao sair do corpo, sem preparo, com a mente vigilante, ir para ambientes não muito bons e ser aprisionado lá por essas entidades. E aí ela vai falar aqui da experiência que ela viveu, lembrando, chamando a nossa atenção, para que a gente entenda melhor a situação que ela vai narrar, que ela também é descendente de indígenas brasileiros da tribo Goitacás. Ela coloca esse fato porque ela vai falar aqui de um indígena, de um desses protetores espirituais, que está sempre ao seu lado, e ela disse que se admirava de notar sempre ao seu lado esse amigo, sempre a título de ajuda e proteção. Um índio brasileiro, jovem, gentil, aparentando 18 a 20 anos de idade, cujo semblante apresentava melancolia profunda, enquanto as atitudes eram sempre bem discretas e afetuosas. Por várias vezes encontrei certa semelhança fisionômica nele com certas tias-avós minhas que eu bem conhecera. Mas o fato não me preocupou, passando pela minha mente com rapidez, sem deixar qualquer rastro de deduções. Como espírito desencarnado, porém, a dita entidade não perdera ainda, talvez por ser essa sua própria vontade, ou talvez por impossibilidades acima da minha capacidade de apreciação, o complexo mental da última encarnação terrena, pois o seu aspecto era o do comum dos índios brasileiros, discretamente enfeitado com plumagens de aves e flechas coloridas, e os cabelos compridos caídos pelos ombros, revelando a antiga raça dos nossos nativos.
era um verdadeiro índio que se apresentava da raça Goitacazes. E ela via assim, uma semelhança dos traços dele com alguns familiares. Mas ela diz também que a configuração espiritual dele não apresentava a visão dela nenhum traço assim, quando ele se apresentava diferenciado de espiritualidade, né? Ele sempre se apresentava como realmente um índio, como ela diz aqui, com uma aparência bem sólida, reluzente, semidesnuda e morena, tal como for o corpo material. E de tanto ver esse amigo espiritual, e por ele ser socorrida, acabei por estimá-lo sinceramente. E sua lembrança tornou-se querida ao meu coração, que se enternecia meditando no fato. Ele sempre estava ali auxiliando, sempre nas situações difíceis, lá estava ele dando suporte. Mas ela disse que ele dava a impressão que a sua voz, o seu timbre de voz, quando encarnado, o seu palavreado pausado, era assim algo que chamava a sua atenção. Dava a impressão de ser alguém que tinha uma elevação. Mas ela só ouvia como um indígena. E aí ela disse que uma certa vez perguntou-lhe o nome, para ter um contato mais direto, saber como tratá-lo. E ele disse para ela que pode chamá-lo de José. Com um gesto gracioso, ele disse: chama-me José. E aí, a partir desse momento, ela ficou sabendo que aquele amigo presente na vida dela era o José, era o índio José. E ela começa a narrar que, certa vez, aconteceu esse fenômeno de desdobramento espontâneo, não estava assistida pela vigilância dos mentores espirituais, aconteceu a revelia da vontade dela também, ela não se preparou para isso, e ela entrou nesse fenômeno de desdobramento e começou a volitar pelo espaço. Ela disse que em plano baixo, durante uma linda noite. E nessas circunstâncias, ela disse que o médium, quando sai do corpo, se percebe fora do corpo, deve tomar cuidados contra possíveis acidentes, mantendo-se em correspondência mental vibratória com seus mentores invisíveis, porque a responsabilidade pesa nele diante das situações que ele vai enfrentar. Então, lá estava aquele índio, como ela disse, perfeito, lindo ao grau de compreensão dela, né, da compreensão do espírito, mas ela entrou nesse estado de volitação e se entregou por completo. Achou o ambiente maravilhoso. A luz que ela disse que penetrava todo o planeta parecia assim vibrações cósmicas. Ela sentiu o perfume da flora. Então ela se deixou levar, mas sem elevar o pensamento a Deus. Não louvou o encantamento daquele momento, de maneira nenhuma fez uma prece. Não, naquele momento, ela diz que displicentemente ela passou a volitar, a cantar e a dançar balé clássico, bradando louca de alegria de quando em vez. Oh, como é bom ser livre! Quisera libertar-me de vez para expandir intensamente os meus desejos. O que é compreensível, porque a Ivone era alguém que trouxe uma prova muito difícil, era um espírito que estava retido na carne ali, num trabalho constante de aprimoramento moral, mas na intimidade era aquele ser que desejava se libertar de tudo aquilo, de poder ter a vida que quisesse, de fazer o que bem quisesse. E aí, naquele momento, ela expressa esse desejo sem aquela gratidão, como se estivesse prisioneira. Ah, como eu queria ser livre, queria me libertar de vez. E ela disse que aí ela permaneceu durante um tempo naquele estado, e quando se deu conta,
sem se lembrar sequer da existência desses guias espirituais, ela foi baixando de plano, ela foi perdendo forças, foi deixando de estar equilibrada na atmosfera, até que tocou o solo. E aí não pode mais se erguer, porque as vibrações diminuíram de intensidade em vista da frivolidade dos pensamentos, os quais retardaram o meu sistema de energias mentais. Então, naquele momento, a mente dela não estava com nenhuma elevação de prece. Ela desgastou a energia dela e não tinha como se reabastecer. Então, ela percebeu que se encontrava num deserto de colinas circuladas de montanhas mais altas. Desceu mesmo ao fundo do poço, como se diz a história. E o local, ela disse que tratava-se de local solitário e impressionante pela vastidão. Paisagem tipicamente brasileira, que mais atemorizava pelo silêncio em que se envolvia. E aí veio uma sensação de abandono e perigo, porque ela se sentia como que tolhida por uma pressão hipnótica. Não podia raciocinar, não podia orar. E aí as vibrações pesadas que ela estava sentindo ali daquela pressão obsessora que estava querendo se colocar sobre ela para prendê-la, como se ali fosse o quartel-general desses obsessores, ela se sentiu assim, totalmente sem forças. Pressão no cérebro, singular ao quebramento de forças de reação. Ouvia o pipilar dos grilos, o coachar das rãs, os silvos finos e agudos que lhe surpreendiam, mas, infelizmente, não conseguia de maneira nenhuma manifestar qualquer reação que a tirasse daquele lugar. Sentiu também atemorizada o sinal inconfundível das cobras e serpentes. Veja a região em que ela se encontrava. Então, ela disse que distendeu a visão e viu que aquele espaço era transitado por dezenas desses terríveis ofídeos, movimentando-se em agitação sugestiva. Então, ela estava num ambiente grotesco, um lugar repulsivo mesmo, um matagal profuso e tenebroso. E o coração dela pulsava de terror, e tremuras incontroláveis me perturbavam o perispírito, sem que me fosse possível qualquer movimento de reação. Gente, não tem sonho que a gente acorda desse jeito, que a gente foi para um lugar terrível, e que a gente acorda, ai meu Deus, graças a Deus que eu estava num lugar horrível. Eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu com ela, e que muitas vezes a gente volta também resgatada por um amigo invisível, né? E ela disse que em dado momento surgiu o jovem índio, que ela falou agora há pouco. E esse índio, encontrando-a nessa situação, tomou-a pelo braço, demonstrando pressa e inquietação. Apertou o braço dela com força e exclamou com sua voz doce, muito baixa, como sempre, porque ele era muito tranquilo na sua fala: que vieste fazer aqui, minha filha? Estás louca? Corres grande perigo nesse local. Olha a assistência espiritual chegando num momento assim, extremamente necessário. Mas ela disse que ele não revelou a natureza do perigo, apenas a elevou no espaço, segurando-me fortemente pelo braço, e desferiu o voo rápido e seguro, atravessando o imenso deserto de colinas para além das montanhas. E aí ela se sentiu reavivando as energias, o estranho vigor que se desprendia dele foi auxiliando nesse sentido. E ela disse que ainda hoje se admira do equilíbrio, da leveza, da rapidez desse voo, que a tempo me socorreu e revigorou. O bom amigo trouxe-me até o quarto de dormir rapidamente, sem que me fosse possível apreciar o trajeto completo, para verificar em que região do Brasil teria ido eu parar. Quer dizer, o socorro era imediato, ele não tinha tempo para explicações.
E aí, quando ela retorna, ela percebe o seu corpo ali enrijecido, meio desmaiado, sob a ação do transe catalé parcial, estirado sobre o leito. E aí, o caridoso amigo fez com que ela retornasse suavemente, com a mesma técnica que ele tem dos protetores espirituais, dando-lhe energias reparadoras para que ela despertasse tranquilamente, lentamente. E ela disse que quando despertou, ainda ouviu como, em afetuosa advertência, a seguinte fala dele: não faças mais isso, é muito perigoso. Será necessária a máxima vigilância nessas ocasiões, que agora fique em paz e repousa. E aí se dispersa a visão dele e ela se sente como que, sabe, irradiada de expressões de amor por essa generosidade dele, um ser tão amável que estava ali auxiliando. E depois ela diz que foi informada de que esse espírito José, foi informada por ele mesmo, pelo amigo José, que ele pertencera à tribo de índios Goitacazes do Brasil e que se ligava a ela não apenas por laço de simpatia espiritual, mas que também por elos de sangue, porque ele fora o irmão mais velho da bisavó dela, que fora a Índia Goitacás. E ela diz que a revelação surpreendeu e chocou, porque ela jamais se detivera a pensar na antiga parentela que vivera nas matas fluminenses. Ela nunca pensou na sua origem indígena, né? E com muita surpresa e assombro também, que essa ligação espiritual data de séculos entre ela e esse irmão. E se ele era um espírito primitivo, que já vivera encarnado em outros climas e outras civilizações, por que ele tenha sido banido para essas matas? E ele explica que foi ocasionado pela detenção do seu livre-arbítrio. Quer dizer, ele perdeu a condição de escolher onde ficar. Pelas situações de erros e infrações que ele havia cometido contra as leis de Deus, ele recebeu como punição permanecer naquela região, naquela situação como indígena. E essa punição, ele disse que foi muito humilhante para ele, diante da consciência e dos amigos de longas eras, mas que decidiram agora se reabilitar a despeito de todos os sacrifícios impostos pela expiação. Quer dizer, ele foi um espírito primitivo, ele teve elevação, mas ele se perdeu no livre-arbítrio dele. E aí o livre-arbítrio dele foi como que retirado por um tempo, e agora ele estava naquela condição imposta para se refazer diante dos erros que ele tinha cometido. Mas só que agora ele estava decidido a realmente cumprir essa expiação. E diz para ela que esse tipo de punição mais doloroso e vergonhoso para um espírito, é mais doloroso e vergonhoso para um espírito, porque equivale ao banimento para planetas primitivos, pois a mata é do mesmo modo um mundo primitivo, onde existe choro e ranger de dentes. Dizendo, olha, o meu banimento para essas matas aqui é mesmo que um espírito ser banido da Terra, ter que reencarnar agora lá no mundo primitivo. Porque aqui na mata também é aquela vida que de choro e ranger de dentes. Não tem muito com que o espírito contar. E ele diz para ela, não avalias, minha filha, o que é o sofrimento íntimo de um indígena das matas que já viveu em existências anteriores entre civilizados. Pode-se dizer que ele não esqueceu aquele passado, pois este palpita ainda dentro dele e se exterioriza em sonhos, aspirações e intuições. Daí, muitas vezes, a sua decantada tristeza e nostalgia e até neurastenia. Então, um espírito que já viveu entre civilizações, que já adquiriu conhecimentos, experiências, de repente se vê nessa condição, por isso que ele se mostrava triste, nostálgico para ela, porque era uma experiência muito difícil que ele estava vivendo.
Ele tinha os sonhos dele, as aspirações, as lembranças das vivências que ele teve, mas estava ali como que deportado para aquela região. E aí ela pergunta: se já foste civilizado como encarnado, por que conservas agora a configuração indígena, que é tão primitiva? Não é tempo de corrigir os complexos mentais? Ou as antigas existências são hoje odiosas às tuas recordações e por isso preferes a aparência indígena? Isso ela pergunta porque ela tem conhecimento da doutrina espírita de que o ser, à medida que evolui, ele também melhora a sua forma. Mas ele diz, sim, a atual aparência é-me grata porque eu posso desaparecer de mim mesmo. Porque não posso desaparecer de mim mesmo. Sou eterno e há necessidade de que eu seja alguma coisa individualizada. Foi como indígena brasileiro que iniciei a série de reparações das faltas cometidas no setor civilizado. Então, como ele não pode desaparecer da forma, ele tem que assumir uma. E ele assume a de indígena porque foi uma das que ele mais aprendeu com relação ao processo que ele vivenciou no setor civilizado, as faltas que cometeu. Mas aí ele diz para ela que mesmo que desejasse modificar minha aparência, não poderia, por uma questão de pudor e honradez. Quer dizer, existe aí também uma questão que ele preza, que ele diz como aparecer a mim mesmo ou a outrem com a personalidade de um déspota, um tirano, um celerado, um traidor. Quer dizer, se as vivências que ele teve foi nesse campo, ele não quer mais se mostrar dessa forma. Então, como que ele vai modificar a aparência dele se ele não tem uma aparência melhor? Então, ele se coloca na de indígena, porque com isso ele mantém o pudor e a honradez dele. Terei de desempenhar longa série de tarefas nobres nos setores obscuros em que me couberem e desagravar os males outrora causados no setor civilizado. A punição continua ainda. A punição continua. Ainda não estou liberado do pecado. Daí o meu antigo pedido à tua bondade para que rogasse a Deus por mim. Então, para ele ter uma forma bela, sensível, se apresentar de forma que não se envergonhe, ele precisa fazer muita coisa boa. E ele ainda está nesse trabalho, tentando se melhorar, tentando se transformar para construir essa forma que não venha envergonhar nem diante de si mesmo, nem diante de Deus. E aí, Ivone pergunta, quem vem te punindo? Deus? E ele diz, como pode julgar que Deus pune alguém? Quem me pune sou eu mesmo. É a lei de causa e efeito, é a minha consciência. O desajuste em que me sinto à frente da harmonia universal. Podes revelar o grau da nossa ligação do passado? Ela pergunta. Não, não poderei. Nem como intuição através de um sonho. E por que não podes? A lei divina me proíbe e não desejo mais infringi-la. E mesmo não mereceria crédito. Então, veja bem, é um espírito tão comprometido que está respondendo pelos seus processos que ele não quer mais, de maneira nenhuma, em momento nenhum, infringir a lei. Nem para dizer para ela essa informação que ela gostaria de receber. E ela diz que, como respeitou a lei, que a tal proibição faz, não insistiu. Mas que sente grande ternura no coração por esse humilde amigo espiritual discreto e dedicado, cujo sangue do último envoltório carnal que possuiu transita também em minhas veias. E diante de fatos tão inesperados e clarificantes como esse, em que a doutrina espírita nos faculta, só me restará louvar a Deus como em prece. Obrigada, Senhor, pela graça de me sentir protegida pela generosidade de tão santo amor. Então, um relato belíssimo desse capítulo, o amigo ignorado, que a Ivone nos traz, e que chama a nossa atenção para esse momento de sono, em que nos desdobramos, em que nos libertamos do corpo,
para a gente se preparar melhor. Para onde que a gente vai quando sai do corpo? A gente sai assim, saudoso do passado desregrado, vai em busca da desarmonia, do desequilíbrio, e aí a gente pode se deparar com situações muito difíceis, porque muitas vezes aqueles irmãos que não conseguem nos atingir aqui, nos aguardam durante o sono. E muitas vezes conseguem nos aprisionar. Voltamos com ideias desarmonizadas, desequilibradas, porque somos, vamos dizer, induzidos a determinadas atitudes por eles. E muitas vezes a situação ficou muito difícil. E graças a Deus, temos os protetores, essas milícias que a Ivone nos fala, para nos proteger, que se não fossem eles, quantas vezes a gente não poderia estar diante desses quadros de dificuldades. Basta que a gente lembre isso. Aqueles sonos horríveis que a gente volta e diz, meu Deus, para onde é que eu fui? Que lugar era esse? Que situação horrível era essa? A gente não consegue definir o que estava acontecendo. E muitas vezes é justamente essa nossa desarmonia, esse nosso desequilíbrio. E a gente chega trazido por um amigo que diz, o que você está fazendo aqui, minha irmã? Volte para o seu corpo, tenha mais ele, tenha mais cuidado. Então, que a gente fique atento a esse alerta. Esse é um alerta que a Ivone nos traz da sua mediunidade. É o nosso relato de hoje, encerrando esse capítulo. Desejamos a vocês bom estudo. Leiam lá, porque o relato não está completo, tem informações, eu pensei só algumas ideias. E lembrando que dia 15 nós vamos ter o nosso momento aqui, para a gente conversar. Já não é uma conversa, é um seminário que a gente organizou aí para fazer com algumas pessoas do grupo. E se Deus quiser, nós vamos estar nesse momento de troca. Contamos com vocês. Então, uma boa manhã, uma boa segunda, uma boa semana, uma boa tudo. Que Deus abençoe, ilumine a todos. E se Deus quiser, estaremos aí juntos nesse nosso seminário do dia 15 de novembro. Muita paz.